E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, que é um site totalmente excelente de apostas esportivas, é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador do canal 6x1, inclusive me levará amanhã para assistir mais uma vez um jogo do Cruzeiro e São Paulo. A Betfair que segue com aquela oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis, basta entrar aqui pelo link da descrição. Se você estiver assistindo esse vídeo no sábado ou no domingo, eu tenho mais uma boa notícia para você, é que a Betfair tem um bônus de R$2 no sábado e R$2 no domingo para todos os clientes ativos na plataforma, tá? Sejam novos clientes ou já ativos, é R$2 para todos os clientes apostar no jogo que quiser. Pode ser no jogo do Cruzeiro ou em qualquer outro jogo, você utiliza o bônus de acordo com a sua vontade, aí tá valendo fazer aquelas múltiplas loucas, né, de escanteio, vitórias, resultados improváveis. Tivemos na rodada aí um Bragantino 4x0 no Flamengo. Quem apostou nisso ganhou muito dinheiro. Fato é que essa grana que a Betfair te dá de bônus no final de semana, tá? R$2 sábado, R$2 no domingo, essa aí você pode esbanjar. Agora, o que você colocar do seu bolso, da sua carteira lá para fazer as apostas, usa com responsabilidade, na moralzinha, para se divertir. O Cruzeiro treinou nessa manhã de sexta-feira na Toca da Raposa e encerrou a preparação para o duelo desse sábado, 9 horas da noite, Cruzeiro e São Paulo no Independência, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gramado parece que tá uma teteia, né? Tá bonito lá, fizeram um tratamento, o gramado vai estar jóia, a bola vai rolar bacana. Para quem vai assistir de casa, tem transmissão em 4K também lá do pessoal do Sport TV. E encerrada a rodada 11 do Campeonato Brasileiro, o negócio ficou azedo pro nosso lado, hein? O Cruzeiro tá em 12º lugar na tabela, com 14 pontos, mas apenas 3 acima do primeiro time na zona de rebaixamento. A distância em relação ao G4 é de 5 pontos, o que mostra como uma vitória fará milagres pro Cruzeiro. E a vitória é o único remédio que funciona para um time que tá na situação como a do Cruzeiro. Porque nós tivemos algumas partidas que jogamos bem, perdemos muitas chances, acabou a vitória escapando. Em outros não jogamos bem, como foi na última quarta contra o Fortaleza. O Cruzeiro realmente ficou muito abaixo do que a gente esperava. Mas o que tem que acontecer amanhã, Cruzeiro e São Paulo? Cruzeiro ganhar. Cruzeiro ganhou esse jogo, cola ali, né? Se aproxima do próprio São Paulo, se distancia lá do Z4 e o time voltará a ter uma semana tranquila para trabalhar. A torcida tem mostrado o apoio comprando ingressos, né? Já tem aí mais de 15 mil comprados pela última parcial que o Cruzeiro divulgou, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. É possível que a gente ultrapasse os 20 mil e tomara que tenhamos lotação máxima. E só um detalhe, hein, galera? Todo mundo que vai lá no Independência, é claro que a gente quer que o Cruzeiro ganhe, a gente vai apoiar, vai torcer muito por isso. Se o Cruzeiro não ganhar, não seja um imbecil, tá? Não é porque o seu time não ganhou que você pode ser um idiota, que as leis não existem, que você não tem que respeitar os outros. Nessa semana nós tivemos aí casos com Santos e Vasco da Gama, né? Dos times tropeçando em campo, torcida protagonizando cenas lamentáveis, vamos invadir o campo, vamos bater em alguém, vamos quebrar tudo, vamos jogar coisa no campo. O que aconteceu? O que você tem como produto disso aí? No final das contas, o clube vai ter que jogar sem torcida, né? Ou perde o mando de campo jogando com o estádio vazio, ou tem que jogar fora da sua praça, fora da sua cidade, o que é um desastre para clubes que tem time ruim, igual o Cruzeiro nesse momento. Ou vocês acharam que depois de 3 anos de Série B o Cruzeiro ia ter um timaço? Porque se alguém achou isso, essa pessoa tá totalmente desconectada da realidade. Eu vou falar isso para não chamar de burro mesmo, tá? Porque um time que passou 3 anos na Série B, ele não vai chegar na Série A como bam botando banca, ganhando de todo mundo. As coisas não funcionam assim. Futebol não é passe de mágica. Mas estádio de futebol a gente vai para apoiar o nosso time, para torcer por ele, tomara que ele vença. Mas se ele não vencer, não seja um idiota, porque você pode causar problemas pro clube, prejuízos a longo prazo pro clube e para você também, né, meu amigo? Vamos raciocinar aqui. Você jogar um objeto no campo, você tentar invadir um estádio, um campo para bater em alguém, o que você vai ganhar? Um spray de pimenta na cara? Umas porradas da polícia? Então lembra que independente do resultado da partida, deve ter alguém que gosta de você na vida. Seja um familiar, uma mulher,
um homem, uma criança, um filho, um parente, enfim, deve ter alguém que gosta de você. Então não seja um idiota, não se coloque em risco, não coloque os outros em risco, não prejudique o Cruzeiro, tá? Eu sei que futebol faz muita raiva na gente, a gente fica puto, mas nós não somos animais, a gente tem a capacidade de raciocinar, então todo mundo que vai pro campo não esquece de levar o cérebro. O técnico Pepa relacionou 24 jogadores para a partida. Luciano Castanho e o Alisson estão suspensos pelo terceiro amarelo, o Nicão não pode jogar porque pertence ao São Paulo, e temos as ausências do pessoal que está no departamento médico, como Ramiro e Rafael Bilu. No campinho fica mais fácil entender as opções. Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita são os goleiros, Lucas Oliveira, Neres e Reinaldo zagueiros, o Jussa também pode quebrar um galho no setor, o William e Igor Formiga para lateral direita, Marlon e Kaique para lateral esquerda. Os volantes, Ian Lucas, Machado, Neto Moura, Fernando Henrique e Matheus Jussa, o Matheus Vital é o meio-campista central, Daniel Júnior também pode jogar nessa função eventualmente, o Wesley, Robert, Bruno Rodrigues, Stênio e Juan Christian são mais atacantes de beirada, embora o Juan possa jogar como camisa 9 segundo o Pepa, e centroavantes de fato, Henrique Dourado e Gilberto. A grande novidade na lista é o Fernando Henrique, volante que está sendo relacionado pela primeira vez e poderá estrear com a camisa do Cruzeiro. Fernando Henrique que deu entrevista, né, estava no Mineirão no último jogo e falou com alguns veículos de imprensa, inclusive que está sentindo dores no joelho ainda durante os treinamentos. Por isso que eu digo que é muito improvável que ele entre, né? O Pepa deixou bem claro na entrevista coletiva após o último jogo que ele estava insatisfeito com a transição do Cruzeiro, né? Especialmente quando a gente perdia a bola, a nossa transição defensiva estava sendo muito mal feita. Por isso mesmo, eu acredito assim que com 99% de certeza Matheus Jussa vai ser titular, porque ele é um volante que se impõe um pouco mais fisicamente. Eu acho que vai ser aquele cara a ficar um pouco mais preso ali na frente da defesa, dando um suporte para a dupla de zaga. E por isso mesmo imagino que o Jussa não vai jogar na zaga, porque ele vai ser titular no meio. E aí ficaria uma dúvida sobre quem seria o outro homem de meio campo, né? Acho que joga o Jussa, joga mais uma vez o Matheus Vital, porque o Pepa gosta desse rapaz que produz muito pouco, e aí teria uma vaga a ser disputada por Neto Moura, Felipe Machado, Ian Lucas e o Fernando Henrique. Eu acho que o Fernando Henrique é o último da fila, por isso que eu acho improvável que ele jogue, mas é bom que ele está sendo relacionado, mostra que está evoluindo, né, que está progredindo na recuperação, e se entrar, tomara que entre, que jogue bem, que se firme, né, porque o Fernando Henrique já mudou de penteado umas 47 vezes e até hoje não estreou pelo Cruzeiro. E outra questão que eu gostaria de discutir com vocês é sobre quem faz ali a quarta zaga, né? Quem seria o zagueiro na vaga do Luciano Castan suspenso para jogar ao lado de Lucas Oliveira. As opções aí são basicamente Neres e Reinaldo. E pra mim, deveriam jogar os dois, Neres e Reinaldo, e o Lucas Oliveira vai pro banco. Não que eu ache o Neres e o Reinaldo jogadores excepcionais, mas o Lucas Oliveira é disparadamente o jogador do Cruzeiro que mais fudeu o time na temporada. Eu vou falar um português rasgado, peço desculpas por isso, mas é o cara que mais entregou gols nessa temporada. Muito mais que o Rafael Cabral, muito mais que o Machado, Castan, muito mais. Assim, o Lucas Oliveira, o que ele fez de besteira nessa temporada é um negócio absurdo, e eu não sei por que ele é um titular tão indiscutível do time. Para mim ele não deveria ser titular, e ainda que eu tenha questionamento sobre Neres, sobre Reinaldo, são zagueiros um pouco que tem um pouco mais de, digamos assim, dificuldade no relacionamento com a bola, né? Mas são zagueiros. Mas se tiver que escolher de fato um dos dois, né? O Lucas Oliveira ser titular e quem jogaria ao lado dele, eu optaria pelo Reinaldo, que é um zagueiro de boa força física, é um cara de velocidade, jogou muito bem a Série A ano passado com a camisa do Goiás, marcou muito bem o Hulk no Clássico, né? O Cruzeiro e Atlético lá do Campeonato Mineiro. O Reinaldo fez uma partidaça aquele dia, então acho que ele não vai se assustar tendo que marcar o Caleri, vai dar conta do recado, seria a minha escolha. E falando em zagueiro, tem uma especulação circulando há alguns dias sobre Lucas Gasal, de 23 anos, que é jogador do Atlético Goianiense. Eu não vi nenhum setorista muito confiável falando sobre isso, mas é um boato recorrente. E até para esclarecer essa história, Rodrigo Genta, do Deus Me Dibre, grande figura humana, me falou que conversou ele com o presidente do Atlético Goianiense, que negou esse papo, diz que não tem nenhuma negociação acontecendo do Lucas Gasal com o Cruzeiro, tá? Então esse jogador não deve vir, se vier só se algo mudar muito nas próximas horas, mas parece ser um daqueles casos que o empresário tenta valorizar o seu jogador, né? Botar o jogador na vitrine e aí cita, ó, o Cruzeiro tá interessado, pra ver se aparece outro time e leva. Parece que o Cruzeiro até já fez uma sondagem por esse jogador no passado, assim como aconteceu com o Robert Rojas, né? O zagueiro lá do River Plate. O Cruzeiro já sondou, já perguntou quanto custa, mas tem tempo, inclusive, nem foi agora. Então, assim, parece que não tem nada concreto
concreta aí sobre o Gasal. E eu tava dando uma olhada aqui nas estatísticas dele, tive o azar de ver os melhores momentos do último jogo de Lucas Gasal pelo Atlético Goianiense, que foi uma derrota por 3-0 pro Criciúma na Série B, que ele falhou nos 3 gols, assim, foi uma das piores atuações de um zagueiro que eu já vi. É claro que a gente não deve julgar um atleta por uma partida, né, tem que olhar aí o consolidado dele. Nas estatísticas não é um jogador que tem grande destaque, nem em roubada de bola, nem na questão da bola aérea também, que ele até fez um gol ano passado na Série A, mas não é um cara assim dominante no jogo aéreo, é um zagueiro bem pesado, um jogador mais lento. Espero que não venha, tá? Definitivamente não é um cara que me agrada, não. Jornalistas do Rio Grande do Sul têm falado muito sobre um possível retorno do volante Lucas Silva ao Cruzeiro, mas segundo a apuração do Samuel Venâncio, no momento não é uma prioridade do clube e não existem negociações avançadas. E eu vi até algumas pessoas comparando aí números do Lucas Silva do ano passado pra cá com o do Felipe Machado, por exemplo, né? Em que o Felipe Machado tem um desempenho melhor que o Lucas Silva quando a gente analisa a recuperação de bola, qualidade de passe. Enfim, o Lucas Silva definitivamente não tá bem no Grêmio, é um jogador que tá em baixa. E os gremistas, assim, a imprensa gaúcha em geral, ela tem um viés muito parecido com a imprensa espanhola naquela questão de agir muito em prol dos clubes. Então, quando eles sabem que o Grêmio quer se livrar do Lucas Silva, que não é um jogador essencial e tem um salário importante, eles acabam alimentando muito os boatos para ver se conseguem tirar o jogador do clube. Emerson, você está dizendo que a imprensa gaúcha é clubista? Sim, na grande maioria delas é. É claro que tem jornalista bom, tem gente séria por lá, mas tem muita gente que trabalha em favor do clube também, não é só no Sul, tá? A imprensa paulista, por exemplo, o que tem de jornalista puxando o saco do Palmeiras é uma coisa maravilhosa, né? Que é palmeirense e tudo mais, que tem opiniões muito enviesadas, digamos assim. Não que não tenha aqui em Minas, a gente conhece, é porque normalmente é mais pro outro lado, né? A gente não vê tanto assim da mídia tradicional em favor do Cruzeiro. E aí pensando no jeito que o Cruzeiro joga e no jeito que o Lucas Silva joga, né? A gente conhece muito bem o Lucas Silva, teve 2 passagens pelo Cruzeiro, aquela primeira muito boa, né? Onde ele se destaca a ponto de ser vendido pro Real Madrid, volta pro clube em 2017, não foi mal, o Lucas Silva foi ok, ajudou o Cruzeiro a conquistar ali 2 Copas do Brasil e no meio de 2019, antes do desastre acontecer, ele deixa o clube porque terminava o empréstimo. E a gente pode elogiar algumas coisas no Lucas Silva, como a sua qualidade de passe, especialmente passe longo, né? É um cara que faz bons lançamentos, mas definitivamente o Lucas Silva não é um jogador intenso. Então, para fazer esse papel que fazia o Ramiro, que faz o Alisson, que o Neto Moura e o Machado não estão conseguindo fazer, esse meio campista, né, box to box, que precisa correr pra caralho ali e tudo mais, o Lucas Silva não aguenta fazer esse papel. Então o que eu consigo imaginar ele fazendo no Cruzeiro seria a função do primeiro volante, do camisa 5. Ele não é um grande ladrão de bolas, mas é um cara que faria muito bem essa saída de bola. O problema é que o Lucas Silva não me parece ser um jogador que resolva essa pouca combatividade do meio campo do Cruzeiro, tá? Então assim, é um jogador ruim? Não acho. Mas é fato que desde o ano passado ele é reserva do Grêmio, ele foi reserva na Série B, ele é reserva nessa temporada também, até porque o Grêmio tem bons meio-campistas, né? Mas assim, não é o tipo de contratação que dá pra tratar como prioridade mesmo, tá? Eu acho que se for pro Lucas Silva voltar, tipo ano que vem, assim, com um salário bem abaixo do que ele ganha dentro da realidade do Cruzeiro, até poderia ser um jogador útil, mas fazer um grande esforço por ele, eu acho que não compensa, porque eu não consigo ver o Lucas Silva como um jogador que vá resolver problemas. Ele seria uma composição, ele seria mais um, e a nossa ideia como torcedor é ter gente que resolva. E quem tá chegando ao Cruzeiro é Paulo Vitor, meio atacante de beirada que pertence ao Valladolid. Ele disputou a última temporada emprestado ao Rio Ave de Portugal, onde jogou como um ala pela esquerda. Foram 25 partidas, 11 delas como titular, 1 gol marcado e 1 assistência. E segundo informações aí até do Samuel Venâncio, ele já está em Belo Horizonte, né? Deve assinar contrato por empréstimo com o Cruzeiro, até porque ele é vinculado ao Valladolid até 2025 e é um jogador que não tem muito espaço, não deve ser aproveitado lá no clube espanhol. E aí a gente deve até lembrar um detalhe, lá na Espanha, primeira e segunda divisão, não é igual no futebol brasileiro que você pode ter um número muito grande de jogadores inscritos no plantel. Se eu não estou enganado, na Espanha são 25 jogadores que você pode inscrever, o resto tem que ser jogador de base. Então é complicado inscrever esse cara e deixar no elenco. Mas eu não consigo deixar de ver o Paulo Vitor como uma contratação do tipo que o Cruzeiro fez pelo Juan Christian e pelo Rafael Bilu. Aquele jogador que no profissional não vingou, em algum momento foi uma promessa de base, mas no profissional ainda não conseguiu, né, mostrar de fato a que veio. Eu me lembro do Paulo Vitor jogando, por exemplo, torneio de Toulon pela seleção
brasileira, ele teve destaque lá na base do Vasco, parecia ser um jogador bem interessante, mas no profissional até agora não se achou. Ele que tá completando 24 anos nesse final de semana, parabéns pra ele inclusive, que seja muito feliz, parece que tá tudo certo que será jogador do Cruzeiro, é uma opção de elenco. Tá? Como eu disse, lá em Portugal ele jogava como um ala pela esquerda, o time jogava no 3-4-3, então ele fazia um papel tipo que o Jajá e até o próprio Bruno Rodrigues fizeram no Cruzeiro do Pessolano, né? Aquele ponta que joga como ala. Não foram números aí destacáveis, ele foi reserva na maior parte dos jogos, inclusive. Fez um golzinho, deu uma assistência, 18% de acerto nos cruzamentos, o que é mais ou menos dentro da média, um pouquinho abaixo. E há um ano atrás ele fez uma boa temporada na carreira, jogando justamente pelo time B do Valladolid, tá? Temporada 2021-22, ele jogou 31 partidas e marcou 8 gols, dando também 4 assistências. O problema é que ele estava disputando a terceira divisão do Campeonato Espanhol, pelo Valladolid B, que não é um nível competitivo, né, dos maiores. Então, assim, um ponta ter 8 gols e 4 assistências em 31 jogos, ok, mas na terceira divisão espanhola o número passa a não ser assim tão chamativo. Eu não acho que seja uma grande contratação. Se eu fosse diretor técnico do Cruzeiro, sei lá, não seria um nome que eu teria no elenco, não seria um jogador que eu traria, não acho que seja uma boa contratação. Agora, a partir do momento que veio, não vamos ficar pegando no pé do camarada também. Se que chegou, que venha de boa vontade para se esforçar. Quem sabe não seja uma surpresa boa, né? Quem sabe não faça alguma coisa, seja útil. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!